sabe diferenciar esquerda e direita política? Sim, não, talvez? Ah, eu não quero perguntar se você gosta ou não gosta, se você concorda ou não com o que eles defendem, mas você sabe diferenciar e falar o que cada um deles defende, definitivamente, quais ideias eles apoiam, nem que seja tipo em uma única palavra? Bom, se fica meio complicado para você explicar, fica meio complicado para você entender. E se você não entende, é meio difícil ainda mais interpretar o que você vê acontecendo na política e na vida do dia a dia. Então que tal a gente conversar um pouquinho sobre, para ficar mais fácil para mim e para você? Bom, então talvez seja hora de saber, não é mesmo? É sempre bom saber um pouquinho mais. Então, bora falar de política? No dia 21 de setembro de 1792, 749 deputados se reuniram em uma assembleia para discutir os rumos que a França tomaria após os turbulentos acontecimentos decorrentes da Revolução Francesa. Os girondinos, conhecidos como moderados, se sentaram à direita da sala, enquanto os jacobinos, conhecidos como radicais, se sentaram à esquerda, e os oscilantes sentaram-se ao centro. O que eles não imaginavam é que os lugares em que se sentaram naquela assembleia lançariam as bases para o vocabulário político de direita e esquerda até os dias atuais. Bom, a partir desse pequeno processo que chamamos de Revolução Francesa, começaram essas primeiras definições políticas, que com o tempo foram aos poucos sendo mais e mais utilizadas e tiveram assim conceitos atribuídos para representarem pensamentos diferentes e antagônicos de grupos diferentes das diversas sociedades. Mas quais são estes? E é para pensadores da história e filosofia política, como por exemplo Norbert Biel, que a direita e a esquerda são basicamente termos antagônicos, ou seja, eles são contrários um ao outro, existindo há mais de 2 séculos e representando ideologias opostas entre si, assim como pensamentos e ações dentro deste meio. A esquerda e a direita indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence a habitualmente uma ação política. Contraste não só de ideais, mas também do interesse de valorização a respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Contraste que existem em toda a sociedade e que não vejo como possam simplesmente desaparecer. Sendo assim, você pode considerar as ideias que tais polos ou alas políticas têm como pesos, ou que são como pesos em uma balança, na qual você decide qual vale mais, a direita ou a esquerda. Ainda assim, não falamos que ideias são essas que essas alas políticas defendem, não é mesmo? Bom, vamos averiguar essa dicotomia levando em conta as distinções feitas por Biel na sua própria obra, com posicionamento direita e esquerda, levando em conta conceitos e ideias de igualdade, desigualdade, que demais autores, como por exemplo Filho e Tabata, citam que a esquerda traria pressupostos de uma justiça social, compreendendo como dever do Estado e da sociedade prover o mesmo. Já a direita, por sua vez, teria uma ideia, uma vontade e ações em prol de uma liberdade individual, mesmo que essa implique desigualdade social. Sendo assim, essa dicotomia de esquerda e direita pode ser vista como o quesito igualdade e liberdade.
Mas, ainda assim, existe um debate sobre essa atribuição de ideias e de valores, por assim dizer. Não vá pensando não que isso é uma verdade absoluta, onde, por exemplo, um político de direita não pode defender uma igualdade maior, tal qual um político de esquerda pedir por mais liberdade, entende? Já que é o quesito maior da ala, este pressuposto maior que vai guiar tais políticos, e não necessariamente uma política que vista pela maioria como de igualdade é defendida da mesma forma por todos os políticos da esquerda, mas isso a gente vai ver um pouquinho à frente. Mas existem demais autores, por exemplo, como Bresser Pereira, que dão novos sentidos a isso, num quesito de a esquerda se caracterizar por atribuir ao Estado um papel ativo na redução da injustiça social ou da desigualdade, enquanto a direita, percebendo que o Estado ao se democratizar foi saindo do controle, defende um Estado mínimo, limitado a garantir a ordem pública, dando preponderância para o mercado e, bom, ele na coordenação da vida social, por assim dizer. Já outros, como Silva, por exemplo, falam como a esquerda é um espectro político que pretende empoderar, por falta de um termo melhor, grupos subrepresentados na esfera de poder. Já a direita é o espectro político que pretende preservar tais grupos que já estão no poder, digamos assim, uma elite. Mas parando para pensar, quando a gente alinha cada um desses, a gente não acaba concordando com o Bobbio no final das contas? A gente não acaba voltando a esse mesmo patamar? E a gente não vê exemplo disso na nossa política nacional? Tipo, pense por aí, em meia dúzia de representantes e os valores, as ideias e as vontades que eles defendem. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. A nossa proposta transforma o Bolsa Família em política de Estado, incorpora o Bolsa Família na lei orgânica da assistência social, onde está o benefício de prestação continuada para idosos e portadores de deficiência que têm determinada renda, onde está o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Isso dá estabilidade às famílias que recebem o Bolsa Família e permite um acompanhamento maior dessas ações. Mas para finalizar, vamos falar um pouco sobre o que as pessoas pensam e como tudo isso se encaixa entre, por exemplo, os conceitos que nós temos desses vários autores que foram citados aqui e o que realmente as pessoas falam sobre. E para isso a gente vai ter que trazer mais pesquisa e com isso a gente vai ter que trazer Filho e Tabata. Para que através da pesquisa deles, eles entrevistam recém-ingressos no ensino superior e pedem para eles descreverem as alas políticas a quais eles pertencem e os valores que eles atribuem a cada uma dessas áreas. E basicamente, o resultado que eles tiveram foi... Bom, é melhor citar eles nesse caso. Ainda que haja confusão, a maioria das respostas dos participantes demonstra que ainda persiste uma clara diferenciação entre amplos campos polarizados, sem que seja explicitamente levado em conta os posicionamentos extremistas. Como coloca Bobbio, o campo da esquerda estaria inclinado à busca pela igualdade e a direita pela liberdade econômica. Dessa maneira, os resultados da presente pesquisa corroboram com a afirmação realizada anterior de que, mesmo não sendo sempre antagônicos na prática, como
nos revela os governos petistas, assim como outros, os posicionamentos da direita e esquerda são analisados como dois polos amplos distintos. Ou seja, no final, a definição simples, mas que não desgruda da mente, volta para Bobbil, assim como a gente viu nos exemplos anteriores, e parece revelar basicamente os intrínsecos ideais defendidos pela esquerda tanto quanto pela direita até os dias de hoje, e mesmo entre aqueles que nunca ouviram falar dos seus nomes e definições. Mas a gente precisa agora falar um pouquinho mais sobre aquilo que eu citei um pouco mais cedo. Lembra quando eu disse que, por exemplo, não é porque um político é de uma ala que ele só consegue defender um único ideal, mas que ele pode variar as formas a qual ele defende esse ideal maior? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa cultura política. A cultura é a própria condição da existência dos seres humanos, produto das ações por um processo contínuo através do qual os indivíduos dão sentido às suas ações. Mas, e aí, isso aqui ajuda? Que tal um exemplo para a gente consolidar essa ideia do que é cultura, já que parece algo tão amplo e difícil de você simplesmente dar um exemplo simples. Pensa assim, pensa que eu vou e aponto para uma janela. Não tem nenhuma aqui, mas pensa hipoteticamente que tem, e eu simplesmente aponto para uma e falo árvore. Sem precisar olhar pela janela, você consegue imaginar a imagem de uma árvore na sua cabeça, não consegue? Um conjunto de cores atrelados a essa palavra, as sensações que tal árvore pode prover para você, não é mesmo? Como seja passar a mão na casca, pegar uma folha e sentir a textura dela, quebrar um galho, encostar no seu tronco num dia quente e ficar debaixo da sombra dele, que é refrescante. E, além disso, você chegou num ponto onde você ouviu a palavra e o som que eu emiti e compreendeu e atribuiu valores a isso, não foi? Você conseguiu entender que o som que eu emiti não era só um som, era uma palavra, e essa palavra significava algo, tinha um sentido a ela. Assim como você atribuiu a minha ação de simplesmente apontar um sentido, um sentimento e até a ideia de uma ordem ou pedido. Esse conjunto de vários conceitos diferentes que é comum entre grupos e indivíduos com valores iguais ou próximos que ambos atribuem são o que a gente pode chamar de cultura. Interessante, não é mesmo? Mas por que ela importa para essa discussão de política? Bom, isso é porque Júnior já nos disse que uma cultura política, qualquer que seja ela, está associada diretamente a uma realidade concreta e objetiva, surgindo então como fruto das experiências históricas vividas ao longo do tempo. E somente assim será possível a apreensão, bem como o respectivo exame do objeto. Isso que, de forma resumida, podemos dizer que significa que a cultura influencia a atribuir valores dentro da política. Logo, os valores atribuídos à esquerda nos Estados Unidos, da América, não são os mesmos que aqui do nosso Brasilzão do coração. E por aí vai. Essas modificações e valores culturais que nós atribuímos à política, às ações, a alas, partidos e indivíduos vão mudar de região para região e de local para local, porque a cultura influencia no nosso pensamento político.
E por mais que os mesmos valores de esquerda e direita, teoricamente, com esse aspecto de liberdade e igualdade, sejam equivalentes por todo o globo, a forma qual a gente vai interpretar algo como sendo uma política a favor de uma igualdade ou de uma liberdade vão variar de acordo com a cultura que nos influencia. Assim como dentro de por exemplo, um país tão grande quanto o Brasil, os valores que nós atribuímos à esquerda e à direita, a partidos, a grupos, a indivíduos e até instituições do governo vão ser modificadas de lugar para lugar. Não ativamente, mas de forma fora do nosso controle, já que a gente pode influenciar a cultura, mas é muito mais a cultura que nos influencia. E para falar mais disso, a gente vai compreender o resto do vídeo aqui. Mas agora é bom a gente falar um pouco sobre, então, o que seria os extremismos dentro dessa política. Para ser sucinto e resumir essa parte, porque não é basicamente o intuito específico desse vídeo, eu quero resumir o que significa esse pensamento extremismo e como você pode chamar algo de esquerda ou direita extrema, que existem, como eu acabei de nomear, em ambas as aulas, e não está ligado intrinsecamente a uma delas ou à essência de suas ideias, e isso é extremamente importante. Mas sim, há grupos ou movimentos que colocam, digamos assim, os meios de lado e se focam em alcançar os fins, ou os fins que eles querem. Um clássico, o fim justifica os meios, e ainda assim, não é porque dois movimentos partilham da mesma nomenclatura que querem atingir os seus objetivos da mesma forma, ok? O que leva um movimento, independente da sua ala, a ser considerado extremista ou de extrema, seja esquerda ou direita, são os meios que eles estão abertamente sendo a favor para atingir os seus objetivos. E é por isso que a gente tem que tomar um tanto de cuidado na hora de falar extrema direita ou esquerda, ok? Tendo isso em mente, é bom a gente falar sobre o que está por trás agora nesse meio termo. Nós temos o político e nós temos a política. Mas o que influencia esse aqui para agir aqui? Isso é o que a gente pode chamar de ideologia. E é um pouquinho mais difícil de entender do que parece, mas esse é o nosso próximo passo. Eu poderia aqui entrar num debate, numa discussão, quase num seminário sobre o que é capitalismo, deixa eu pegar aqui, o que é o socialismo e o que é o liberalismo. Mas mesmo Bobbio já falava sobre como cada um desses movimentos tem 1001 facetas, porque isso vai variar de acordo com o que a gente viu um pouquinho antes, com a cultura política de cada população, assim como a região na qual estão, que ênfase eles dão para algumas ideias em detrimento de outro. Então eu vou tentar simplificar para a gente conseguir seguir rápido o trem aqui, ok? O capitalismo é um sistema de organização político-econômica que se baseia em assegurar a propriedade privada de forma geral, tal qual a propriedade privada dos meios de produção, aos indivíduos que, através dela, possuem elas a fins lucrativos, e cujos modelos, assim como os valores políticos das pessoas, variam de lugar para lugar, já que todas essas organizações político-econômicas são assim. O socialismo também é um desses temas, mas onde essa propriedade privada e os meios de produção são de alguma forma socializados. O que a gente vê mais comum nesses temas nesses sistemas é quando o Estado toma parte neste movimento para a socialização, mas como qualquer modelo político-econômico varia
de local para local, país para país, sistema para sistema. Por assim dizer, socialismo para socialismo. E estes podem ser adquiridos e regidos completamente pelo Estado ou socializados de alguma outra maneira. O que reforça, no caso, o ponto que eu acabei de fazer. E, por fim, o liberalismo também é um destes sistemas que valoriza o acesso básico às estruturas como saúde, segurança e educação, assim como uma competição justa entre os indivíduos da sociedade para atingir os diversos patamares de sua hierarquia. Nesse caso, dando valor maior a essa fluidez entre as hierarquias econômicas, com um Estado um tanto quanto limitado. Vale lembrar aqui que isso é um conceito desses conceitos de forma geral, que cada um desses são representados de maneiras diferentes em meios políticos diferentes, e existem interpretações diferentes de diversos movimentos para cada um deles. O importante é a gente estudar e entender os conceitos básicos que o formam, já que as interpretações sempre vão variar, ok? Mas pra gente ver que não é tudo preto no branco, é certo ou errado, é só direita ou esquerda, mas que existem 1001 tons de cinza nesse meio, e que você, assim como políticos, mudam de opinião de acordo com uma lógica e com a situação na qual vocês estão, certo? A gente tem que entender um pouco que isso não é um charlatanismo da parte deles, e que a visão de um político como sendo ruim por conta disso, ou vê-lo como um troca-casaca, por conta que ele votou diferente do que você acreditava que ele iria estreitamente votar como, ou a sua posição quanto a certas ideias, é apenas uma falta de compreensão da política da nossa parte. Mas para falar disso, bora estudar um pouquinho gráfico e um pouquinho de estudos que falam sobre essa questão? Vamos lá. Eu não tô tão ruim assim. Beleza. Como eu falei que a gente ia falar de gráfico, é isso que a gente vai fazer justamente aqui. Agora pensa, quando você pensa em coordenada política, se você mexe muito em redes sociais de forma geral, você vai ver aquele clássico quadro de gráfico de alinhamento político com as várias corzinhas que vão ter o verde, vai ter o vermelho, vai ter o amarelo e vai ter o azul. E eles vão representar autoritarismo maior ou menor, e mais à esquerda, menos à esquerda. E a gente vai fazer um pouquinho disso aqui agora. Vamos colocar aqui o nosso Y, o nosso X, e vamos já colocar aqui é a direita, aqui é a esquerda. Mas o que a gente vai colocar aqui não é autoritarismo, mas sim coligação governo. Porque para falar um pouco como os políticos alocam seus votos e como isso muda com o tempo, a gente tem que analisar que, bom, a gente tem que colocar um gráfico para analisar essa alocação de votos e como isso às vezes vai muito com a liderança partidária, às vezes vai mais próximo com o governo se eles têm coligação, o que mostra uma lógica por trás dos votos. Não é um voto aleatório, não é sempre de sentimento, como a gente viu no impeachment da Dilma. E para isso eu vou trazer aqui gráficos da 49ª legislatura da Câmara de Deputados. Eu fiz isso sozinho? Nem a pau. Eu fui atrás do trabalho do Eduardo Leone sobre ideologia, democracia, comportamento parlamentar na Câmara de Deputados de 91 a 91. A primeira que a gente vai ver, a 49ª, ela vai falar sobre o governo Collor, numa alocação de votos de 3 partidos que eu vou trazer aqui, o PSDB, o PMDB e o PT, para você ver um pouquinho como que vai funcionar isso aqui. Como você deve estar vendo aí,
O PSDB continua na maioria centro, por mais que ele espalhe os votos um pouco entre o espectro político, com mais ou menos ligação ou proximidade ao voto do Collor, que você vai ver que está aqui em cima, nesse ômega. Esses C-cedilhas que você está vendo, eles são os votos dos deputados, enquanto esse colchete é a representação do Itamar Franco. Se você acabar vendo algo que parece como deixa eu ver se está gravando, tá gravando, como um E, só que sem a perninha lateral, você vai estar vendo essa liderança partidária. Você vai ver que a maioria dos partidos vai para ela. É algo normal na política brasileira. Enfim, você vai ver que não muda muito o PSDB, eles continuam assim. O PMDB, você vai ver que eles são extremamente coligados comparando o PSDB com o Collor. Eles vão estar muito mais próximos aqui, muito mais à direita. E eles também seguem um certo padrão. Você vai ver que eles seguem tanto a liderança partidária, mas eles são um dos partidos que, desses três que eu vou trazer aqui, e na 50ª legislatura, vão ser com votos mais espalhados, o que mostra basicamente um consenso geral que volta e meia no Brasil inteiro o PMDB continua sendo de centro, pela variedade de políticos dentro dele. Agora, bom, já falei que ele é extremamente ligado, um pouco mais à direita, segue liderança. Além disso, a gente vai ter o PT. Você está vendo que ele não está aqui? Ele está lá? Então, o PT, ele vai num alinhamento bem à esquerda e longe das propostas do governo, longe do alinhamento do governo de forma geral. E mantém essa pequena tradição que a gente vê de seguir a liderança partidária. Você vê que os votos deles são muito próximos e eles são o que tem essa, digamos, fidelidade partidária. E tem um nome melhor para isso, mas eu não lembro agora. Agora, passando para a 50ª legislatura, a gente vai ver, começando de novo no PSDB, que, de acordo com as minhas anotações, eles seguem a liderança, eles variam entre posições bem mais do que no governo Collor. Essa 50ª legislatura a gente vai estar com um ômega aqui, mais aqui, que vai representar o ex-presidente Cardoso. Eles variam mais de posições do que na legislatura anterior e eles são bem coligados ao governo. Você vai ver que os partidos aqui, o PSDB vai estar muito mais próximo, obviamente, seguindo a liderança partidária e alinhamento junto do presidente, que é desse mesmo partido, eles vão estar muito mais próximos. Já o PMDB, você vai ver uma diferença, dá uma olhada, você vai ver uma diferença que é assustadora. Ele está em quase todo o espectro, ele está fazendo uma pequena cruz, ele está seguindo esse modelo que eu coloquei aqui quase. Ele está seguindo uma cruz com diversos votos alinhados de várias formas. Alguns deles seguem liderança, mas você vai ver que esse não é a maioria nesse caso. Eles são um bom tanto coligados aqui com o presidente e muito espalhados, como eu já falei antes. E por fim você vê o PT. Ele não muda muita coisa. Parece que estão tanto ligado como se fosse uma corrente. E você vai ver que não tem muita variedade, eles continuam seguindo muito bem a liderança e o partido. Mas nisso você vê o seguinte: a alocação de votos muda muito com os nossos representantes políticos. Ela varia muito e isso não quer dizer que é um charlatanismo ou coisa parecida deles, mas sim uma alocação racional de voto. Muitas vezes seguindo liderança, muitas vezes não. O que vai variar de político para político e que demonstra que a política ela é um tanto fluida. E assim como partidos como, por exemplo, o PSDB, em muitas interações de estudos de ciência política são considerados de centro-esquerda ou centro-direita, com a mudança do partido, com a evolução dele, a mudança dos representantes e políticos dentro dele, essa variação e a alocação de votos em legislaturas específicas, essa forma que a gente interpreta o posicionamento do partido como todos os seus representantes também muda. E isso é parte do funcionamento da política e dos partidos. E é basicamente isso. Ou seja, o seu posicionamento,
partido ou ideologia não te pede de agir em prol de algo que possa parecer contrário a estes. Muitas vezes existe uma lógica por trás desse rumo de ação, seja seguir uma aliança que o seu partido fez, ver a necessidade de ir junto com uma maioria ou minoria a favor de um projeto, ou a favor de uma opinião política que possa defender este posicionamento principal seu, que o partido, ou a maioria, ou uma minoria não estão sendo a favor. Entende? Nada de estranho. Entre o branco e o preto podem existir o cinza. Entre o dia e a noite, há o crepúsculo. Mas o cinza não elimina a diferença entre o branco e o preto. Nem o crepúsculo elimina a diferença entre a noite e o dia. Bobbio, 95, página 33. Isso aqui é o quê? Uma folha que eu recortei para estar aqui e que não está nesse livro, mas que é importante para a gente ressaltar esse ponto. A gente pode ver as coisas como preto e branco, mas não necessariamente elas são apenas isso. E a gente no mínimo entender esse fato e que existe 1001 tons de cinza entre eles é o primeiro passo para a gente entender política melhor, entender que esquerda e direita não é tudo isso. E existe muito mais para se aprender. Eu ouvi dizer esses tempos que a Europa está dominada pelo socialismo. Agora, tendo em conta tudo que eu disse até agora, será que não seria bom a gente analisar esse tipo de discurso? Seja você tendo ouvido coisa parecida da sua família, de conhecidos, de pessoas que estudam com você ou trabalham. Que a gente averiguar um pouco melhor esse discurso, hein? Bom, se pegarmos, por exemplo, algo mais próximo da gente, através disso na Europa seria Portugal, obviamente, tem 3 grandes nomes na presidência do país, ou digamos assim, no comando do país. Isso inclui o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro de Portugal. O primeiro desses, o presidente, é um membro do Partido Social Democrata, que é dominado pela grande conhecedora da sabedoria proibida e perdida dos tempos antigos, a Wikipédia. Tem ideologia apontada como um conservadorismo liberal, algo como um apoio ao capitalismo com manutenção para que as mudanças da sociedade não sejam tão radicais. O clássico conservadorismo, não isso que a gente vê por aí de pessoas se chamando de conservadoras. Ser conservador normalmente não está ligado ao ódio a minorias, ou à diferença na sociedade, ou às mudanças nela, mas entender que a sociedade como um todo, ela demora simplesmente para se adaptar a essas mudanças. E as mudanças abruptas podem gerar incoerência interna que levam a brigas internas em uma região, uma cidade, um estado ou um país. Isso normalmente é um conservadorismo. Beleza? E o alinhamento dentro desse espectro político que a gente falou um pouquinho mais antes, aquele alinhamento entre o governo autoritário e liberal, entre liberdade e igualdade, que eu falei, e que você já conhece de provavelmente ter visto na internet, ele se encaixaria entre algo como um centro-direita ou direita, e até ambos estes, dependendo de quem está na frente do partido, quem são os seus maiores representantes, se eles formam bancas internas para serem a favor ou contra certas políticas. Agora, já os outros 2 representantes destes cargos que eu falei são, respectivamente, membros do Partido Socialista. Oh boy! E aí começam os nossos problemas, cuja ideologia, também pelo arquivista proibido da internet, a Wikipédia, nos demonstra que seriam como sociais-democratas, assim como a favor do progressivismo, do keynesianismo e do pró-europeísmo. Uma ideologia própria que a gente obviamente não tem por aqui.
mas que de forma geral apoiam e defendem a questão da União Europeia. Uma forma de regulamentação da economia com participação ativa do Estado, assim como no meio social e a defesa das pautas progressivas, com alinhamentos do espectro político, como falamos antes, mais na centro-esquerda. Agora, pera um pouco, o Partido Socialista com mais de um nome que está regindo o país, isso faz dele socialista? É porque tem socialistas no partido que eles são socialistas? É porque o partido com o nome socialista tem membros no poder que o país é socialista? É simples assim? Bom, se eu definir o socialismo antes com aquele embasamento como o Estado ou a sociedade socializando os meios de produção e a propriedade privada, por que a gente pode achar isso aqui na internet? Agora, antes que eu saia totalmente dos trilhos aqui nesse vídeo, eu não vou fazer uma pesquisa para outros países, porque ia ser demorado demais, para falar a verdade. E uma simplificação de olhar um líder ou líderes de um país e seus partidos para dizer se o partido é socialista ou não e se o país é socialista ou não, na realidade não revela nada pra gente. A forma que esse partido se comporta dentro do contexto político do país é o que importa. A alocação geral de votos dele e políticas que ele faz e como seus representantes levam à frente os ideais que eles teoricamente representam e defendem, e que normalmente estão nos nomes dos partidos, mas que não necessariamente refletem o que ele é nos dias de hoje. Isso sem levar em conta quantos cargos eles ocupam no Estado e de que forma eles usam mesmo, assim como a mudança do partido dos políticos caso continue no poder por um determinado tempo. Calma. Não tô aqui pra fazer vozinha nem nada. É só pra avisar que a próxima parte é onde eu perdi meio controle e falei, se dane. Eu vou entrevistar portugueses. Eu tentei contatar todos os 19 partidos portugueses, alguns movimentos sociais, alas da juventude portuguesa de vários partidos, assim como indivíduos portugueses, tanto morando no Brasil quanto lá em Portugal. Eu obtive sucesso em contatar alguns, mas apenas uma única pessoa conseguiu realmente participar da entrevista. E é isso que vocês vão ver à frente. É um indivíduo português me respondendo algumas perguntas sobre a sua visão de Portugal. Já que talvez eu não morar lá, me deu uma visão que não seja muito crível para muitos. Mas se a questão é viver lá, ter essa vivência, para ter esse crivo, por assim dizer, então é que vai. E são essas 6 perguntinhas aqui. Deixa eu ver se eu tô certinho. Foi. Bom, a primeira você disse que não tem bem um posicionamento específico, então nessa primeira pergunta, que é você se vê como de esquerda ou direita, você não se vê mais como nenhum como outro, você não se identifica em nenhum deles. Não. Entendi, certinho. E aqui as perguntas também são abertas, se você quiser discutir alguma questão delas, não tem problema, é para ser bem uma conversa mesmo, para a gente poder dialogar aqui sobre essas questões. E na sua visão, que grupo é mais presente dentro da política portuguesa? Se tem conservadores, progressistas, socialistas, capitalistas, etc. Se você acredita que tem mais esquerda, mais direita, como você vê isso?
Olha, na política portuguesa, desde o 25 de Abril, mais ou menos, desde 1974, com a redemocratização do país, não é? O fim da ditadura, aí é redigida a Constituição Portuguesa e então os partidos políticos começam a formar-se, não é? Já tinha alguns que vinham e a ocupação dos espaços, dos principais espaços de poder tem sido entre o centro-direita e o centro-esquerda. Então, pelo menos ali desde os anos 80, 90, que é o que eu tenho mais de memória, não é? Existe uma alternância no poder. Então, sempre assim, quem ganha as eleições ou é o Partido Socialista, centro-esquerda, ou o Partido Social-Democrata, centro-direita. Eventualmente podem existir algumas coligações. Então, nos últimos anos em que o Partido Social-Democrata esteve no poder, existiu uma coligação, não é, com o CDS-PP, que eu não me lembro exatamente o que quer dizer a sigla, mas é fácil de É do Partido encontrar. Popular, né? Eu também não lembro, que eu dei uma pesquisada para procurar algum Sim. representante deles. Eles estão utilizando o Partido Popular ultimamente, né? O CDS-PP, ele é o partido mais à direita que nós temos. Eu não chamaria de extrema-direita, não é isso. Mas é o partido mais à direita que nós temos. Então, realmente, com opções mais conservadoras, a nível do costume, e com foco também numa economia mais liberal, menos centralizada no Estado. Entendi, perfeito. Além disso, aí indo para a nossa terceira pergunta, o nome de partidos em Portugal reflete exatamente a política que defendem ou é algo mais que reflete o intuito de seus fundadores? E para explicar um pouquinho essa pergunta, é que aqui no Brasil a gente tem um grande problema disso na nossa política, que as pessoas não entendem muito bem que existe um distanciamento entre o nome e a fundação de um partido e o que ele representa nos dias de hoje. Até porque a gente vê... Isso um pequeno paralelo com o próprio PSD, Partido Social Democrata de Portugal, com o PSDB aqui do Brasil. Ambos têm o nome social-democrata, mas ambos têm uma pequena ligação mais à direita e centro-direita, principalmente. Sim. Enquanto existem outros países onde o movimento social-democrata claramente é de esquerda, sua fundação, seus pensamentos são da esquerda e centro-esquerda. Mas a gente vê esse distanciamento. Tendo isso como base, você acha que esses nomes refletem a política que eles defendem primariamente? Ou é mais algo da fundação dele? Eu não entendi bem. É relativamente à pessoa do fundador? É isso? Entre as primeiras ideias que foram apresentadas na fundação do partido e o que é hoje, o que é na prática? É isso? Se esse nome do partido reflete hoje em dia exatamente o que eles defendem, ou é algo mais da fundação dele, de quem fundou ele, o indivíduo ou o grupo, né? Eu não tenho essa informação para lhe dar com certeza, sabe? E isso é importante para a pesquisa também, então que o interlocutor possa dar esses dados, não é? Mesmo que seja uma opinião com base em conhecimento, sabe? E não em achismo. Então, eu por esse tempo que eu estou longe, eu realmente não tenho esse conhecimento. Entendi, certinho. Com o Partido Socialista de Portugal tendo diversas cadeiras em cargos representativos, isso faria do país em si socialista? Essa pergunta olha, socialista na sua pureza do termo, eu acho que não, não é?
Nós sabemos que quando o Partido Socialista está no poder, então quando ganha as eleições, não é? E ocupa então esses espaços com o mandato democrático, não é? A gente sabe que existem políticas que tendem a, por exemplo, beneficiar certos grupos que são minoritários, por exemplo, que carecem de mais de políticas sociais. Então eu acho que num conceito contemporâneo de socialismo, não é, que não é o mesmo do socialismo marxista lá da Rússia, não é, da China, não é? Eu acho que num conceito contemporâneo do termo, sim, nós vemos que realmente há uma atenção a um conjunto de políticas que tendem a ser mais favoráveis, digamos assim, não sei se é a palavra mais certa, mas que tentam então têm então uma visão para as pessoas de baixa renda e para alguns grupos minoritários, não é? Perfeito, certinho. Bom, tendo isso em noção, essa questão de partidos socialistas no poder não necessariamente fazerem do país socialista, na sua opinião, Portugal então seria socialista? Não encaixa nessa nomenclatura? Olha, eu acho que independentemente de ser o Partido Social Democrata, não é, que tem o nome social no nome, não é, que é centro-direita, ou o Partido Socialista, nós temos um conjunto de realmente de políticas públicas que são dirigidas, não é, à sociedade e ao assistencialismo, não é? Portugal, repare, é um país, apesar de ser um país europeu, de ser Lisboa ser uma capital europeia, nós fazemos parte da União Europeia, mas Portugal é um país pobre, não é? Considerado dos países mais pobres da União Europeia. Então, tirando ali os países de leste, não é? Ucrânia, Moldávia, Roménia, Ucrânia, que está agora aí nas páginas dos jornais, infelizmente, pelo que está acontecendo, não é? Portugal é considerado um país pobre. Eu não sei se, quando você lê relatórios da União Europeia, mesmo do próprio país, se é essa a definição correta, não é? Mas o português, em geral, não é, se enxerga Portugal como um país pobre. E aí, mais uma vez, se você for olhar pesquisas, se for olhar dados, não é, oficiais, você vai encontrar ali um número expressivo de pessoas que vivem na linha da pobreza, com um salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo. Então assim, realmente existe um conjunto de políticas, não é, que visa atender essa população, não é? Que é por meio de subsídios. Eu acho principalmente por meio de subsídios que então, não é, que então atinge essa população. Agora, mais uma vez, já faz muito tempo que eu estou fora, eu tenho um conhecimento genérico, não tão preciso assim, entende? Sem problema. É mais para ter essa ideia geral, tipo, e fazer um contraste com o que a gente aqui no Brasil mesmo, ou pelo menos o cidadão médio brasileiro tem, porque se você que está afastado um bom tempo de Portugal tem esse descolamento, né, por conta da distância, normal, acontece. O brasileiro médio que nem sabe em que canto da Europa Portugal fica tem uma ideia completamente errada muitas vezes. Para ter uma ideia, assim, que é um bom indicador. Quando eu contatei o meu amigo que está morando lá em Portugal, mas que trabalhou muitos anos em São Paulo,
Eu falei, olha, Paulo, tu ainda tens amigos em Portugal, ainda tens amigos em São Paulo, portugueses, ou já foram todos embora, não é? Porque com a desvalorização do real, tornou-se menos atraente, não é? E as pessoas têm regressado a Portugal. E aí o Paulo falou, não, eu ainda tenho uns 3, 4 amigos que continuam em São Paulo. E aí eu até comentei com o meu marido, olha, assim, mesmo com a desvalorização do real, o salário em São Paulo ainda é mais atraente do que se eles voltarem para uma empresa, para um banco português. Caraca, eu não tinha ideia disso. Bom, perfeito. Bom, com todas as perguntas e esse diálogo que a gente desenvolveu até agora, e tendo isso tudo em mente, você acredita que existem países socialistas na Europa? Eu acho que é importante para a minha resposta entender melhor qual é o conceito de socialismo que você está utilizando. Porque aí eu não sei se isso assim, é importante para a sua pesquisa ou não, porque assim, a gente escuta falar, hoje assim, é um conceito tão aberto, não é? Então, socialismo, liberalismo. Eu deixei assim um tanto aberto sem dar muita ênfase ao termo em si, justamente porque era mais para opinião, mas nesse caso, como é bom para você ter a noção para formular sua resposta, é a definição clássica de questão dos meios de produção, que eles foram, de alguma forma, dentro dessa sociedade, dessa nação, expropriados dos detentores. Essa é a noção principal que eu estou utilizando de socialismo. Então você está utilizando um conceito que vem lá da Rússia comunista, Marx, Lenin. Exato, esse conceito principal. Não é um governo que se diz ou não, mas principalmente esse ponto que é o ponto definidor da questão de trabalho dentro da sociedade, que define socialismo normalmente capitalismo, que é a posse dos meios de produção. Sim. Olha, eu acho que a pergunta ela é muito ampla, sabe? Porque nós temos muitos países na Europa com configurações muito diferentes, políticas. Eu diria que pelo menos ali os países, Portugal, Espanha, Inglaterra, mais próximos, Bélgica, então que desse ponto de vista económico eles não seriam socialistas, sabe? Então nós temos economias liberais, não é? Aí os governos, independentemente do seu posicionamento, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, que também alterna, Partido dos Trabalhadores e o partido do atual primeiro-ministro, que eu não sei exatamente qual é que é. Então podem ter até opções económicas que realmente se aproximam mais do socialismo ou mais do liberalismo, mas aí eu não diria que fossem, sabe, significativas, com grande impacto. Entendi. Por exemplo, uma expropriação total, uma estatalização total, antes pelo contrário. E a gente percebe que mesmo governos mais com uma propensão socialista, então nesse conceito que você falou, eles mantêm, certo? Eles não são socialistas stricto sensu, digamos assim, não é nesse conceito que você está propondo. Eu acho que hoje nós encontraríamos... Então, na Europa, eu não sei muito bem como é que são os países de leste. Mas, falando no mundo em geral, então nós teríamos aí o caso extremo da Rússia, da Coreia do Norte, da Rússia não, desculpa, nem a Rússia é mais socialista, não é? Mas assim, eu queria falar da Ucrânia, nossa, me fugiu o nome, de Cuba, da Coreia do Norte. Então são realmente países que são países socialistas, não é? Comunistas, socialistas. Perfeito. Então era exatamente esse diálogo que eu estava frisando aqui com a pesquisa. Perfeito. Então,
que fosse fácil, assim, apontar para um país ou até um continente, um subcontinente, e dizer baseado em um partido, de um político grande, que este representa o modelo político-econômico geral dessa república. Mas se fosse assim, eu teria feito esse vídeo em 5 minutos. E ele teria um conteúdo de provavelmente menos do que 5 minutos. E não 1 mês e meio. O complicado é reduzir tudo isso a achismo de internet sem compreender as estruturas por detrás dele. Porém, é para isso que eu tô aqui. Então, você tendo dúvida, querendo comentar, querendo que eu fale sobre alguma questão da ciência política, da sociologia, ou até um pouquinho da antropologia, talvez até geografia e história, já que eu sou formado em todos esses e estou terminando história, eu vou estar aqui. E é para isso que servem os sociais. E por hoje é só.